Olha que boa notícia, tá? Tivemos uma boa notícia. O sorteio da revisão penal do Bolsonaro caiu com o Nunes Marques. É uma ótima notícia isso. Melhor que isso só se tivesse caído com o André Mendonça. Mas lembra, poderia ter caído com o Gilmar Mendes ou então com o Toffoli, situação em que a gente estaria ferrado, né? Então a boa notícia é essa, caiu com o Nunes Marques. A chance de pelo menos ter alguma coisa é muito grande. Pode ser uma coisa muito boa, tá? Por quê? Revisão criminal admite liminar. Então pode ser que o Nunes Marques dê uma decisão liminar já soltando o Bolsonaro imediatamente. Eu acho pouco provável, tá? Isso seria bater muito de frente com os outros ministros. Mas uma condução favorável eu acredito sim. E por fim, essa revisão criminal será submetida ao plenário, tá? Ao contrário do que a gente tinha imaginado, não será julgada na segunda turma, né? Se fosse na segunda turma, cara, a gente tinha uma chance muito grande disso funcionar, porque na segunda turma a gente tem o Cássio Nunes, o André Mendonça e o Fux. 3 votos que a gente tem garantidos para anular para aceitar a revisão penal e anular a condenação inicial, né? Mas vai ser pelo plenário. Ainda assim, dadas as brigas que tem ultimamente, eu não sei não, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Supremo Imperador do Ancapistão, Netanyahu, Brazuca e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Nunes Marques será o relator do pedido de anulação da condenação de Bolsonaro. A revisão criminal foi muito boa, foi feita pelo Bolsonaro, e mais do que o sorteio ter caído com o Nunes Marques, isso indica o possível caminho para todas as revisões criminais a partir de agora, dentro dessa pena do 8 de janeiro, né? Então, deve cair com o Nunes Marques, o que é uma boa medida, tá? O Nunes Marques, lembra, a gente tinha 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. O sorteio, admitindo que o sorteio no STF não é manipulado, e eu já expliquei para vocês que em algumas situações ele pode sim ser manipulado, mas admitindo que ele não é manipulado, a gente teria 50% de chance. Se caísse com o André Mendonça ou com o Nunes Marques, menos mal. Caindo com o Toffoli ou o Gilmar Mendes, a situação seria mais complicada, né? Porque eles são opositores do Bolsonaro, né? De qualquer forma, vamos ver quanto tempo leva isso daqui, ó. O pedido de revisão criminal, a defesa defende a anulação do processo e considera que o caso deveria ter sido julgado pelo plenário do STF, né? Então a gente já falou sobre isso, eu mostrei aqui a revisão criminal do Bolsonaro, os pontos que eles levantam. Realmente tem um monte de vícios no processo, o processo é nulo de pleno direito, deveria ser anulado completamente. Então, assim, se o problema fosse a questão do direito apenas, Bolsonaro já deveria estar livre, já teria acabado com essa coisa toda, né? Mas a gente sabe que a situação não é essa, tem muita política envolvida nisso daí, não só política, como também a questão do corporativismo no STF. Até bem pouco tempo atrás, o pessoal do STF estava defendendo o Alexandre de Moraes, né? Havia aquela ideia de que não podemos abandonar o Alexandre de Moraes, ele estava lá, entre aspas, defendendo a, entre aspas, democracia, não sei o que lá. Mas ultimamente o Alexandre de Moraes tem feito tanta besteira, se tornou um cara tão tóxico, que eu já não duvido que o resto do pessoal do STF se sinta tentado a admitir essa revisão criminal, tá? Então tá aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, será o relator do pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ele pode, em tese, inclusive dar liminar, tá? Então ele pode suspender. Liminarmente eu concedo essa revisão criminal, o cara tá solto, tá tudo anulado, até pendente o julgamento do mérito no plenário, né? Nunes Marques foi indicado ao STF em 2020 pelo próprio Bolsonaro. Mas vale lembrar que muita gente quer levantar assim, como ele foi indicado pelo Bolsonaro, então não poderia julgar o caso do Bolsonaro. Bom, o Lula já superou esse problema há muito tempo, né? Os juízes indicados pelo Lula foi quem tiraram o Lula da cadeia, então meio que esse argumento não cola, né? A revisão criminal é um instrumento que permite a um condenado que já teve a sentença transitada em julgado, ele pode pedir a reavaliação do caso em caso de evento novo, de nova informação, de coisas novas, né? A relatoria foi sorteada entre os ministros da segunda turma, menos o Fux, porque o Fux participou da votação na primeira turma, então ele não poderia ser relator dessa revisão. Embora o voto dele tenha sido dissonante, né, ele estava na primeira turma, né? A segunda turma é composta por Gilmar Mendes, André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques, ou seja, tirando o Fux, né?
Então, ou seja, a gente tinha 50% de chance, né? E o problema é que esse 50% de chance a gente nunca sabe por conta do sorteio lá do TSE, né? De qualquer forma, o pedido caiu com o Nunes Marques, é uma ótima pedida isso daí. O Nunes Marques, eu não acredito que ele seja ele não é um bolsonarista, tá? Ele não é um cara a favor do Bolsonaro, como o Toffoli, como o Zanin, como o Dino são a favor do Lula, tá? Mas ele é um cara neutro, e basta ser neutro para perceber o absurdo que é essa ação toda contra o Bolsonaro, não tem prova de nada ali. O voto do Fux foi muito claro. O Fux também, o Fux é um cara totalmente contra o Bolsonaro, é de esquerda, né? Foi indicado pelo Lula, ou foi pela Dilma, não lembro, mas de qualquer forma, não é um cara ligado ao Bolsonaro, e ele percebeu a quantidade de nulidade que tem naquele processo, é um processo nulo do início ao fim, né? E os advogados de Bolsonaro pedem que seja anulado o processo, reconhecendo-se a competência originária do plenário para julgar a ação penal, anule a colaboração premiada do Corréu Mauro Cid e anule o processo em virtude do manifesto cerceamento de defesa e absolva o presidente de todos os crimes imputados, né? Então, de novo, o Nunes Marques pode até por liminar resolver isso. Não acredito que ele vai fazer isso, tá? Mas ele poderia, tá? A defesa do ex-presidente diz que o pedido busca correção do erro judiciário, o que é fato. Houve, evidentemente, abuso por parte do Alexandre de Moraes, havia um interesse muito grande de tirar o Bolsonaro da eleição a qualquer custo, e essa é a situação, né? E vamos ver o que vai acontecer. Segundo as normas do Supremo, determinam que o relator da ação penal original não participa do sorteio para conduzir a revisão criminal. Mais do que isso, né? Ela deve ser sorteado entre o pessoal da outra turma, tirando as pessoas que participaram, né? Então, o ministro sorteado poderá admitir o pedido, determinar a produção de provas. Produção de provas, às vezes é um termo que o leigo não entende muito, mas é colocar provas dentro do processo, tá? Não é que você vai produzir provas, vai fabricar prova, não é isso, né? Não faz sentido isso. É você gerar essas provas, né, e colocar elas dentro do processo, as provas para o fato lá para demonstrar a nulidade do processo original, né? A maior parte dessas provas é cabal, porque está no próprio processo, né? A própria ligação do processo já demonstra isso, mas é preciso ainda esse tipo de coisa, né? E após isso, o condenado e a PGR serão ouvidos em até 5 dias. Caso a revisão seja aceita, o tribunal pode absolver o condenado, alterar a classificação do crime, reduzir as penas ou anular todo o processo, né? O processo não pode levar ao aumento da pena inicialmente prevista. A revisão criminal ela só atua para diminuir a pena, não pode aumentar a pena, né? Então, essa revisão vai ser feita dessa forma, não é uma coisa rápida. Eu não acredito que isso dê resultado antes das eleições. Eu lembro sempre que um dos objetivos desse pessoal era tirar o Bolsonaro das eleições, né? E por mais que o objetivo principal deles fosse destruir o bolsonarismo, acabar com o Bolsonaro, esse objetivo eles já desistiram de vez, mas ainda assim eles não querem que o Bolsonaro participe dessa eleição. Seria um problema muito grande na visão deles, né? Então, mas depois das eleições eu não descarto algumas dessas ações andarem, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Em caso de absolvição, o condenado recupera os direitos suspensos e pode até pedir indenização pelo erro judiciário. Isso certamente é cabível no caso do Bolsonaro, tá? Vamos ver o que vai acontecer. O fato de ter sido o Nunes Marques é uma ótima notícia pra gente. Outra coisa engraçada é que também hoje, né, o Nunes Marques vai chegar à presidência do TSE e vai abrir a defesa da urna eletrônica, contrariando bolsonaristas. Eu fico muito feliz porque, mais uma vez, eu estou do lado certo da história aqui. Eu já falei para vocês, a urna eletrônica brasileira é muito boa, funciona muito bem, é uma solução muito adequada à nossa realidade, tá? O pessoal que critica, a maior parte das críticas são críticas sem absolutamente nenhum fundamento no final das contas. A crítica que eu faço à eleição de 2022 foi o dedão da balança no TSE, censurando todas as coisas contra o Lula, todas as críticas ao Lula, não podia dizer que o Lula era próximo ao Maduro, não podia dizer que o Lula era isso, que o Lula era a favor do aborto, não pode dizer nada. Mas Bolsonaro podia chamar o Bolsonaro de tudo. Bolsonaro pode chamar qualquer fake news, pode dizer que ele vai acabar com o salário mínimo, que ele vai explodir os pobres, que não sei o que lá, podia falar qualquer coisa. Esse dedão na balança é a minha crítica às eleições de 2022. O caso do Radiolão também, evidentemente, né? As rádios do Nordeste que não estavam passando a propaganda do Bolsonaro, esse tipo de coisa eu acho que foi um problema. Não vi nenhum problema nas urnas eletrônicas em 2022, já fiz vídeos e vários vídeos explicando por que é uma besteira esse ponto de vista bolsonarista. Pior do que isso, é prejudicial à direita essa crítica que os bolsonaristas fazem à urna eletrônica. Então nisso daqui eu estou do lado do Cássio Nunes 100%.
É isso daí. Ele agora é presidente do TSE, o TSE tem uma equipe extremamente capaz, que trabalha duro para fazer essas eleições acontecerem, não é fácil isso acontecer, então está contrariando alguns bolsonaristas, não todos. Eu sou bolsonarista e fico muito feliz com essa defesa da urna eletrônica dele, né? E, bom, o PT vê risco no TSE. Qual é o risco que o PT vê no TSE? O Nunes Marques não vai conseguir fazer nada de absurdo para ajudar Bolsonaro. O problema do PT é o seguinte, o Lula só conseguiu ganhar em 2022 porque teve o dedão na balança lá, porque ajudaram ele pra caramba. Com o Nunes Marques não vai ter ajuda, né? Então o Lula está querendo aí estreitar laços com o Nunes Marques. Acho pouco provável que consiga alguma coisa. Mas certamente essa é a preocupação do Lula. O Lula está preocupadíssimo não apenas porque ele sabe que precisou da ajuda do TSE em 2022, como também ele teme que a militância dele fique desanimada. Vamos perder porque agora a gente não tem o TSE. Em 2022 a gente tinha o TSE, para ele ligar pro Xandão. Xandão, bloqueia fulano tá falando muitas verdades aqui, bloqueia ele. Aí o Xandão ia lá, botava no inquérito, bloqueava o canal, bloqueava a pessoa. Então, essa arma a esquerda não vai ter nessas eleições, né? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, a gente não precisa de um STF ou de um TSE bolsonarista ajudando o Bolsonaro, a gente não precisa disso. A razão está do nosso lado. Basta ter pessoas isentas, pessoas que não estão comprometidas com o lado político, que a gente leva esse tipo de coisa com muita facilidade, né? Então, é isso daí. O Lula está tentando aí reverter esse troço, mostrar que tem chance, não... A relação estratégica esse ano, que Lula busca a reeleição, a gestão da Carmen Lúcia foi considerada decisiva na defesa das urnas e da legitimidade eleitoral depois dos atos antidemocráticos de 2023 que não aceitaram a vitória do petista. Houve protesto sim, e é verdade, o Lula, todo mundo tem dúvida. Outro fato impressionante, né? O Lula era para estar preso, né? Tiraram o Lula da cadeia para botar ele na concorrência da eleição. Isso por si só já é um golpe, né? Isso é um ponto sensível. Outro ponto absurdo, que foi justamente a resolução do TSE entre o primeiro e o segundo turno. Mudança de regra eleitoral no meio da eleição. Sabe quando foi a última vez que isso aconteceu na história brasileira? Na época da ditadura militar brasileira, os milicos também ficavam com isso, ficava com medo de perder a eleição, mudava as regras no meio da eleição, né? Depois que acabou a ditadura militar, havia o entendimento que não poderia ter nenhuma regra, não se muda a regra no meio do jogo, não se muda as regras eleitorais no meio da eleição e coisa e tal, né? Só que em 2022 teve, né? Entre o primeiro e o segundo turno fizeram um monte de coisa lá de fazer, que tem que fazer censura, instalaram o tal do SIED, não foi o SIED, na época era outro nome, AEDD, alguma coisa assim. Instalaram um órgão lá de fazer censura dentro do TSE para proteger o Lula, para sacanear o Bolsonaro entre um turno e outro. Igualzinho os milicos faziam. É o que eu falo para vocês, cara. A gente tá vivendo uma ditadura igualzinha a dos milicos. Mas justamente por esse pessoal não ter a força militar do lado deles, eu acho que não vai muito longe essa ditadura, não. Acho que a gente consegue derrubar esse pessoal, consegue eleger o Flávio e resolver esse problema esse ano. Agora, se o Lula for eleito, eu prevejo um futuro sombrio para o Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.